Fala, seu nerd, tranquilo? Você sabia que das 50 questões do concurso mais recente do QTPA, 4 delas foram sobre portas lógicas e simplificação de circuitos lógicos? Meu amigo, isso corresponde a 8% de toda a prova. É um dos assuntos mais cobrados. Então, conhecer a tabela verdade das funções lógicas, saber montar o mapa de Carnot e conhecer também as identidades e propriedades da álgebra de Boole são conhecimentos essenciais para a sua aprovação no concurso do QTPA. Isso porque o edital é muito extenso, então não tem como cobrar todos os assuntos em uma única prova. Mas de uma coisa você pode ter certeza: as questões de lógica digital estarão lá te aguardando. Eu sou Nicolas Camelo e tô aqui hoje para dar uma forcinha no teu objetivo de tornar-se um sargento da Marinha do Brasil. Essa aula está dividida em duas partes. Na primeira, que a gente gosta de chamar de Catatal de Moisés, eu passarei pelos principais pontos da matéria, para você que está perdido possa se familiarizar com a matéria e, quem sabe, depois da aula, consiga até puxar papo com aquela gatinha que estudou eletrônica sem passar vergonha. Mas, se você já é craque no assunto e quer se sentir mais confiante na hora de resolver as questões, vá até a descrição do vídeo e pule para a segunda parte da aula. Lá, nós vamos trabalhar em cima das questões do QTPA. Assim você vai ver que esse assunto é, uma beleza. Tá bom, chega de papo, bora estudar. Vamos começar a nossa aula de lógica digital respondendo uma pergunta que não sai da sua cabeça, né, seu nerd? Que é: como a prova do QTPA aborda esse assunto? Então, se tratando da prova do QTPA, as questões de funções lógicas e lógica digital geralmente estão pautadas nesses assuntos que eu coloquei aqui. Tem questões que te dão a tabela verdade, e aí você precisa obter a expressão lógica a partir das informações dessa tabela verdade. Tem outras questões que já te dão uma expressão lógica e te pedem a expressão simplificada. E para isso você vai usar a álgebra de Boole. O mapa de Carnot também serve para simplificar, mas ele é mais utilizado quando você tem uma tabela verdade e quer obter a expressão lógica. Tem questões de análise de circuitos combinacionais. Como o nome já diz, é a combinação entre portas lógicas formando circuitos mais complexos. Circuitos esses que têm utilidade para a gente. Por exemplo, a gente consegue montar uma calculadora digital só utilizando portas lógicas. Um projeto de um semáforo é um outro exemplo. E também tem questões sobre equivalência entre portas lógicas. Questões que te perguntam como que eu posso substituir uma porta lógica por outra sem trazer prejuízo ao circuito. É basicamente isso. Em questão de lógica digital, a prova do QTPA está aqui. Se você dominar esses conceitos que eu vou falar agora, você está indo bem para a prova. Então vamos lá. Vamos começar tratando desse assunto que é fundamental para entender todo o restante da matéria, que é sobre o tipo de informação que é utilizada em sistemas digitais. Quando a gente escreve uma frase no teclado de um computador, por exemplo, o Nicolas é bonitão, essa frase é codificada em zeros e uns, em números binários, porque é isso que o computador entende. E quando ela vai para o destinatário, ela é decodificada para quem quer receber e vai ler a mensagem, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que os sistemas digitais só entendem isso, 0 e 1. E para a questão de lógica digital, o 0 e 1 tem múltiplas interpretações. Pode significar apenas 0 ou apenas 1, ou como pode significar uma informação falsa e outra verdadeira. E podem significar muitas outras coisas também. O 0 pode significar um portão fechado, um aparelho desligado, ausência de tensão, uma chave aberta que não conduz eletricidade, ou a palavra não. E o 1 é justamente o oposto, né? Vai significar um portão aberto, um aparelho ligado, a presença de tensão, uma chave fechada que conduz eletricidade, ou a palavra sim. Tudo vai depender do objetivo do circuito lógico, da função lógica que a gente está lidando, né? E entendido esse conceito, vamos às portas lógicas, que é uma das partes principais desse assunto. Aqui temos algumas portas lógicas
e elas representam os operadores que processam essas informações binárias dos sistemas digitais. A gente pode combinar essas portas lógicas conforme a nossa vontade, né? A depender do nosso objetivo. E elas são bem básicas. Elas têm, aqui no caso, duas variáveis de entrada, a variável A e a variável B, e apresentam uma variável S de saída. Lembrando que essa variável A e essa variável B só podem ter valores 0 ou 1. E a saída S também. E cada desenho representa uma função lógica diferente. Nesse caso, a gente está falando de uma porta AND, uma porta E, né, em português, AND em inglês, e ela vai representar a multiplicação entre as variáveis de entrada A e B. Ou seja, a variável de saída vai ser a multiplicação entre esses dois valores. Avançando aqui, a gente tem a porta lógica OR, ou OR, do inglês, e ela vai representar a adição entre as variáveis de entrada aqui. Então, S vai ser a soma entre essas variáveis de entrada. Vamos supor que A seja 1 e B seja 0. Então, a variável de saída S vai ser igual a 1. Simples assim. Temos a porta inversora, ou NOT, que representa o complemento da variável de entrada. Complemento é o inverso, né? Quando a variável de entrada A aqui for 1, a variável S vai representar o complemento dela, ou seja, o valor 0. E vice-versa, quando a variável de entrada A for 0, a variável de saída vai ser 1. Prosseguindo, temos a porta NE, ou NAND, que representa o complemento da porta AND. Ou seja, é a porta AND complementada, né? O inverso, enfim. A gente vai submeter a variável A e a variável B a uma porta AND normal, só que a sua saída está invertida. Então, vamos supor que A seja 1 e B seja 0, as variáveis de entrada. A vezes B, 1 vezes 0 dá 0. Como o complemento de 0 é 1, então a variável S de saída vai ser 1. Bem legal, né? Então, temos aqui a porta NO também, do inglês NOR, e representa o complemento da porta OR, que é da soma entre as variáveis de entrada. Ou seja, se temos aqui a variável A 0 e a variável B 0, 0 mais 0 dá 0, e o complemento de 0 é 1, então a variável S vai ser 1. Molezinha, né? Para vocês entenderem um pouco mais do conceito dessas portas lógicas, eu fiz uma simulação de circuitos que representam a lógica delas. Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui a gente tem um circuito representativo da porta lógica AND. A gente pode ver que tem uma fonte de tensão, um resistor, mas o que importa realmente é o LED, que representa a variável de saída do circuito, e essas duas chaves, que representam as variáveis de entrada A e B. Toda vez que a chave estiver fechada, completando o circuito, quer dizer que essa variável de entrada tem o valor 1. E quando a chave está aberta, ela assume o valor 0. E toda vez que o LED estiver aceso, quer dizer que a variável de saída tem o valor 1. E quando o LED estiver apagado, é que o valor de saída é 0. Lembrando que para as portas lógicas, aqui nesse exemplo, eu tenho duas chaves, ou seja, duas variáveis de entrada. As portas lógicas vêm em circuitos integrados e, na prática, você tem uma limitação do número de variáveis de entrada pela construção do circuito mesmo. Mas aqui, em teoria, você poderia ter quantas variáveis de entrada você quiser. Vamos dar uma simulada aqui. Essa aqui é uma situação onde as variáveis de entrada assumem um valor 0, tanto a A quanto a B, porque as duas chaves estão abertas. Vamos ver o que acontece. Você pode perceber que o LED não acende, então quer dizer que a variável de saída é igual a 0, quando as variáveis de entrada têm um valor 0 também.
vou chamar a chave mais à esquerda de A. Então você tem aqui A igual a 1, B igual a 0, e a saída continua como 0, porque o LED continua apagado. Se eu botar A0 e B1, LED continua apagado, e somente quando A e B forem 1, a lâmpada acende. Essa é a porta AND, né? Onde a variável de saída só assume o valor 1 quando todas as variáveis de entrada também assumirem o valor 1. Você pode lembrar da multiplicação, né? Sempre que uma das variáveis forem 0, o resultado vai ser 0, né? Sempre. Beleza, vamos para a próxima porta lógica. Aqui nós temos a construção de uma porta lógica OR, que representa a adição entre as variáveis. Ou seja, sempre que pelo menos uma das variáveis for 1, a saída também vai ser 1, que aqui no caso resulta no acendimento do LED. Vamos ver como é que fica. Você pode perceber que as variáveis de entrada aqui estão assumindo o valor 0 e a variável de saída também assume o valor 0. Mas assim que alguma das variáveis de entrada for 1, o LED acende, mostrando que eu preciso que apenas uma das variáveis de entrada seja 1 para que a variável de saída também seja 1. Beleza, né? Aqui. Legal. Vamos para a próxima porta lógica. Essa aqui é uma porta NOT. Eu vou começar a simular e você vê que quando a variável de entrada é 0, ou seja, é uma chave aberta, o LED acende, o que significa que a variável de saída é igual a 1. Essa é a cara da inversora, né? Ela assume o valor contrário da variável de entrada, o valor complementar, entendeu? Então, quando a chave estiver fechada, assumindo o valor 1, o LED não acende, assumindo o valor de saída 0. Legal? Vamos para a próxima. Aqui temos o circuito representativo da porta NAND, onde temos um circuito com as chaves em paralelo com o LED. Vamos ver o que acontece quando as chaves estão assumindo o valor 0. Você vê que o LED acende. E quando apenas uma das chaves estiver fechada, o LED continuará aceso. Só na configuração onde todas as variáveis de entrada assumirem o valor 1, ou seja, estiverem fechadas, o LED se apagará. Se você for parar para pensar e comparar, esse circuito representa o inverso da tabela verdade da porta AND. Para cada situação das variáveis de entrada, esse circuito representa o valor inverso do circuito da porta AND. Vamos para o próximo circuito. Assim como a NAND representava o inverso da tabela verdade da porta AND, a porta NOR vai representar o inverso da porta OR. É claro. Vamos lembrar aqui da tabela verdade da porta OR. A porta OR representa a soma entre as variáveis de entrada. Então, a variável de saída sempre será 1 quando pelo menos uma das variáveis de entrada for 1. Beleza? Ela só vai assumir o valor 0 quando todas as variáveis de entrada for 0. E aqui é o contrário, então, né? Quando todas as variáveis de entrada forem 0, é aí que o LED acende, ou seja, a variável de saída é igual a 1. Vamos ver se isso acontece? Foi o que aconteceu. Aqui as chaves estão abertas, ou seja, as variáveis de entrada assumem um valor 0, mas sempre que pelo menos uma das chaves fecham, o LED se apaga. Beleza? Eu montei esses circuitos para vocês terem uma breve noção de como as portas lógicas se comportam, para ajudar a expandir o entendimento desse conceito muito importante. Beleza? Vamos voltar aqui para a matéria agora. Agora nós temos essas duas portas lógicas aqui, que são especiais por serem um pouco mais complexas que aquelas que eu apresentei anteriormente, e são elas o ou exclusivo, também chamada de XOR, e tem sua função lógica representada por esse símbolo aqui,
e a porta lógica coincidência, também chamada de XNOR, que é essa função aqui. Entre as variáveis de entrada A e B, ela fica A XOR B barrado. A gente costuma chamar o complemento de uma variável de entrada de barrado. Por exemplo, o complemento da variável A é A barrado. Só fica aí a dica para vocês entenderem o que eu estou falando, né? E ela também pode ser representada por essa simbologia aqui. Ela é encontrada nas duas formas. E vamos descobrir, né, o que elas significam de fato. A XOR B não é nada mais nada menos que A barrado vezes B mais A vezes B barrado. E a XNOR é o complemento disso, que fica A barrado vezes B barrado mais A vezes B. Não tem muito o que explicar, apenas entenda que essas funções representam isso aqui, certo? Em questões de lógica digital, muitas vezes você vai precisar transformar isso aqui nisso aqui ou vice-versa. Tudo vai depender do que a questão está te pedindo. Em uma questão de simplificação de circuitos lógicos, muitas vezes você vai chegar nesse resultado. Só que no gabarito você não vai encontrar isso aqui, você vai encontrar isso aqui. Então é bom você entender o que essas expressões lógicas significam na verdade. Porque muitas vezes você chega na resposta certa, mas você não sabe o que isso significa. Isso aqui significa A XNOR B, essa informação toda, esse argumento aqui. Então é interessante ficar ligado nisso aí. Agora eu vou apresentar as tabelas de verdade de cada porta lógica que eu mostrei aqui. Ah, Nicolas, o que é tabela verdade? Tá vendo aqui? Você tem listada todas as situações possíveis para a variável de entrada. E para cada situação, você tem a informação da variável de saída. Com isso, você consegue entender e analisar cada circuito lógico, cada porta lógica. E vamos analisar cada tabela verdade aqui representada, a fim de descobrirmos a que função lógica elas pertencem. É agora que aquela análise que nós fizemos nos circuitos representativos vai fazer sentido. Veja que aqui, para todas as combinações das variáveis de entrada A e B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, nós temos essas saídas aqui, ó. Ou seja, só quando a variável de entrada A for igual a 1 e a variável de entrada B também for igual a 1, nós vamos ter a variável de saída igual a 1 também. Todas as outras situações vão dar em 0 na variável de saída. Isso significa que nós estamos falando de uma porta AND. Aqui a expressão lógica está dando uma cola, né? Mas tudo bem. Vamos continuar com a análise aqui. Para todas as variáveis, para todas as configurações possíveis das variáveis de entrada A e B, a gente só vê que a variável de saída só vai ser 0 quando A for 0 e também B for 0. Isso significa que nós estamos tratando da porta OR. Se lembra? E a sua expressão lógica, evidentemente, é a de soma, né? Para todas as outras configurações, a gente vai ter a saída 1 como variável de saída. Aqui temos para a variável A, quando ela é 0, a sua saída é igual a 1. E quando a sua variável de entrada A for igual a 1, sua saída é igual a 0. Esse aqui é a porta NOT, né? Ou inversora. Vamos continuar aqui com a análise. Aqui a gente pode perceber quando A for igual a 0, B for igual a 0, aqui deu 0, aqui deu 1, e assim por diante. 0, 1, 0, 1. E quando aqui foi 1, aqui foi 0. Então, essa tabela verdade representa o inverso dessa tabela verdade aqui. Então, a gente já sabe que a gente está falando de uma NAND. A mesma coisa acontece nessa tabela verdade aqui, só que ela é o inverso dessa tabela verdade. Tá vendo que os valores são justamente aqui, ó, os seus respectivos complementos. E a gente vai ver no fim das contas que isso aqui se trata de uma porta NOR.
E essas aqui são tabelas verdade. daquelas funções lógicas mais simples. Mas temos também a tabela verdade da porta XOR e XNOR. Dê uma olhada que na XOR ou exclusivo, a variável de saída só vai ser 1 quando as variáveis de entrada forem diferentes entre si, entendeu? Aqui a variável de entrada A é 0 e a variável de entrada B é 1. Por isso a variável de saída é 1. E aqui também, ó, a variável de entrada é 1 e a variável de entrada B é 0, então a variável de saída é 1. Quando a variável de entrada A é igual à variável de entrada B, nós temos que sua saída vai ser 0. Isso para uma XOR. Vamos fazer uma conta aqui bem rapidinho. Quando A igual a 0 e B igual a 1, o que nós vamos ter? Se lembra que XOR é A barrado vezes B mais A vezes B barrado? Como as variáveis de entrada aqui são 0 e 1, a gente vê pela tabela verdade que a resposta tem que ser 1. Será que vai ser? Vamos confirmar isso aqui. A barrado. A é 0, então o complemento de A é 1. B é 1. Ok. Mais A. Aqui A é 0. E o complemento de B, que aqui é 1, vai ser 0. Se você fizer isso aqui, vai dar 1 mais 0, que é igual a 1. Ah, legal, legal. E a tabela verdade da XNOR é justamente o contrário da tabela verdade da XOR. Tá vendo? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1. É legal você lembrar pelo nome em português, que fica fácil de se lembrar da tabela verdade. Ela é chamada de coincidência também. Coincidência, ou seja, quando a variável de entrada A coincidir de ser igual à variável de entrada B, nós temos para a saída o valor 1. Mesma coisa quando as variáveis de entrada forem 0. E é isso, encerra a parte de tabela verdade. Vamos para o próximo assunto. Circuito combinacional. O circuito combinacional é a utilização das portas lógicas para implementar um circuito mais complexo, um circuito mais interessante. E aqui a gente tem um exemplo de um circuito combinacional. Nós temos as variáveis de entrada A, B, C e D, e temos a variável de saída S. E elas estão submetidas a diferentes portas lógicas. Dá para dar uma percebida nisso aqui, né? E temos duas perguntas para responder. Qual será o valor de S quando A for igual a 0, B for igual a 1, C for igual a 1 e D for igual a 0? Para responder isso é muito simples. Você vai submeter cada variável de entrada, aqui, ó, seguindo o fluxo, né, às portas lógicas. Ou seja, a variável A aqui vem e ela fica como uma variável de entrada dessa porta lógica aqui. Você se lembra que porta lógica é essa? Essa aqui é uma NAND. A variável B, ela vem aqui, ó. Tá vendo esse símbolo aqui? Isso aqui é uma forma de negar a variável. Toda vez que você vê isso aqui, você vai pegar a variável e vai negá-la. Como aqui é B, vai virar B barrado. Simplesmente. Eu usei esse exemplo justamente para explicar isso aqui. Que isso aqui é uma forma de representar uma porta NOT, uma inversora. Uma forma mais simplificada, né? Diferente dessa aqui, ó. Mas a gente vai chegar nela. E aqui a variável de entrada C vem, ela não foi barrada, e entra aqui direto, C. Elas estão submetidas a essa porta lógica aqui, que é a porta OR, ou. E a variável D está submetida a essa porta NOT, uma inversora, ou seja,
chega aqui a variável D e sai a variável D barrada. E ela vai seguindo o fluxo até a variável de entrada aqui dessa porta NAND. E vamos tentar responder essa pergunta, né? Qual será o valor de S quando as variáveis de entrada assumirem estes valores aqui? A gente vê que quando B for igual a 1, B barrado vai ser igual a 0. E quando C for igual a 1, vai ficar aqui, ela está apenas C, né? Então vai ser 1. Submetendo esses valores a uma porta OR, relembrando a tabela verdade da porta OR, a gente vê que a variável de saída vai ser igual a 1, porque a porta OR representa a adição entre as variáveis de entrada. Ou seja, temos 1 aqui, A e D barrado. Só que o A vale 0. E D barrado, como D é igual a 0, D barrado vai valer 1. E submetendo esses valores a uma porta NAND, como é que vai ficar? Vamos primeiro relembrar. Uma porta NAND tem sua expressão lógica assim, ó. A vezes B vezes C, a multiplicação, né, entre as variáveis de entrada. Só que tudo isso barrado, né, o complemento dessa operação. Vamos substituir os valores aqui. A igual a 0, B igual a 1. Lembrando que essa simbologia aqui só representa as variáveis de entrada, tá? Não estou falando especificamente da variável B e da variável C. Porque as variáveis que estão aqui são essas aqui, ó. No caso, com os valores 0, 1 e 1. Substituindo vai ficar 0 vezes 1 vezes 1. Tudo isso barrado. Vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. Então, a variável de saída do circuito todo vai ser 0 barrado. E 0 barrado dá 1. Então, o valor de S, quando essas variáveis de entrada assumem esses valores, é 1. Você poderia perceber que a variável S é 1 simplesmente analisando a variável de entrada A. Por quê? Porque a variável de entrada A é igual a 0. E essa porta lógica aqui, ela representa uma multiplicação entre as informações de entrada. E tudo multiplicado a 0 vai dar 0. Legal. Só que como temos uma porta inversora aqui, o complemento de 0 é 1, então a saída vai ser 1. Agora temos um outro questionamento. Temos que obter a expressão lógica do circuito. Para obter a expressão lógica desse circuito todo, que tem como variável de saída a letra S, eu resolvi pegar uma folha nova porque a outra já está muito bagunçada. S é representado por uma porta NAND com essas três variáveis de entrada aqui, ó. Essa variável de entrada aqui é a variável A. Essa variável de entrada aqui é D barrado, né, porque passa por essa inversora. E essa variável de entrada aqui é o resultado dessa operação aqui. Essa operação aqui é isso aqui, ó. Vamos chamar de Z. Z é isso aqui, ó. B barrado, né, por causa dessa inversora aqui. Mas, por se tratar de uma porta OR, a variável C, né, que é uma variável de entrada também. Isso aqui tudo vai ser aplicado como uma variável de entrada dessa porta lógica aqui. Então, a expressão lógica de S fica dessa forma. A vezes B barrado mais C vezes D barrado. Só que isso tudo está barrado, porque tem essa inversora aqui, né? Não se esqueça que a gente está falando de uma porta NAND. E a resposta é essa. E agora, dando prosseguimento ao assunto, vamos falar sobre circuitos equivalentes. O que seriam dois circuitos equivalentes?
é um circuito que apresenta a mesma tabela verdade que um outro qualquer. E quando uma questão te pergunta se o circuito A é equivalente ao B, basta você comparar as suas tabelas verdades e se para as variáveis de entrada elas tiverem a mesma variável de saída, beleza. Então esses circuitos são equivalentes de fato. Temos duas perguntas aqui. Os circuitos acima são equivalentes? Aqui é o circuito 1, né? Que representa uma porta NOR. Dá para ver pela simbologia. E o circuito 2, que é uma porta AND, só que as variáveis de entrada estão complementadas. E para a gente responder se esses dois circuitos são equivalentes, basta a gente levantar suas tabelas verdades. Vamos fazer aqui rapidamente. Aqui são todas as configurações possíveis para as variáveis de entrada. O do circuito 1, S1. E o circuito 2, que a variável de saída é S2. Quando A for igual a zero e B for igual a zero, que são as variáveis de entrada, S1 vai ser o quê? É uma porta NOR. Então, 0 mais 0 dá 0, complementado aqui vai dar 1. O inverso, né, de 0. E S2 vai ficar como? Quando A for igual a 0, vai passar por essa inversora, vai virar 1. Quando B for igual a 0, vai passar por essa inversora, vai virar 1 também. 1 vezes 1, porque a porta AND representa a multiplicação, vai dar 1. Quando as variáveis A e B forem igual a 0, elas têm a mesma saída, 1. Já é um bom sinal. Vamos verificar o restante. Quando A for igual a 0 e B for igual a 1, como é que vai ficar aqui? 0 mais 1 dá 1, complementado dá 0. E aqui? 0 barrado vai dar 1, B igual a 1 barrado vai dar 0, 1 vezes 0 vai dar 0. Legal. Você pode perceber que vai ser a mesma coisa aqui. Quando A for igual a 1 e B for igual a 0, 1 mais 0 dá 1, inverso de 1 é 0. E aqui, A é igual a 1, invertido dá 0. Por se tratar de uma porta AND, tudo vezes 0 vai dar 0. Então, já sabe que isso aqui, que S2 nesse caso vai ser 0 também. Vamos dar uma olhada aqui. Quando a variável A for igual a 1 e a variável B for igual a 1 também, 1 mais 1 dá 1, complementado dá 0. E aqui no circuito 2, quando A for igual a 1, negado vai dar 0. Quando B for igual a 1, negado vai dar 0. 0 vezes 0 dá 0. Você vê que para cada situação, esses dois circuitos apresentam a mesma saída. Então, podemos dizer que esse circuito 1 é equivalente ao circuito 2. Então, sim, os circuitos acima são equivalentes. E agora temos que obter a expressão lógica de cada circuito. Nós fizemos já isso aqui no circuito passado, que era bem mais complexo que esse, então esse aqui vai ser molezinho. S1 é igual a mais B barrado, né? A mais B barrado, a operação toda, uma porta NOR. E S2 vai ser... A variável de entrada não é A, é A barrado. Vezes, né? Porque é uma porta AND. A variável de B barrado, né? Não se esqueçam dessa simbologia aqui. Pronto, já temos a expressão lógica de cada circuito.